Olá, pessoal! Vamos dar seguimento ao nosso estudo do ECA. E hoje nós vamos falar sobre o direito ao lazer, à cultura, à diversão da criança e do adolescente. Aqui é importante nós observarmos que a criança e o adolescente têm sim direito ao lazer, direito à cultura, direito à informação, mas sempre levando em consideração a sua condição de pessoa em desenvolvimento. E aí, por isso, é que o ECA, ele vai ali regulamentar, né, e restringir alguns acessos a espetáculos, né, a conteúdos literários, editoriais que possam ser aí prejudiciais à condição de desenvolvimento da criança e do adolescente. E aí a gente vai começar a nossa análise, né? Aí com o artigo 71 do ECA. E aí é importante que você tenha acesso ao ECA, né? Se você não tiver o Vadmecum, se você não for da área do direito, né? Vou mostrar para vocês esse livrão que acompanha a gente, né? No dia a dia, vocês podem colocar ECA lá no Google e aí vai aparecer para vocês ECA Planalto. Inclusive, a legislação ali presente vai estar sempre atualizada, tá bom? Então, fica aí essa dica para que vocês possam acompanhar as nossas aulas utilizando o ECA, né? Utilizando aí a lei seca, porque a gente vai estar comentando em relação aos artigos nela colocados, ok? Então, vamos ver o artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, à cultura, lazer, esporte, diversão, né? Isso, inclusive, são os direitos humanos conquistados a partir aí do final do século XIX para início do século XX, né? Os direitos sociais, os direitos prestacionais, os direitos positivos, né? O Estado ele tem que garantir também o acesso à cultura, ao lazer, né? À diversão. Tem até uma música do Titãs que é bem interessante que fala: a gente não quer só comida, né? A gente quer saída, a gente quer diversão, a gente quer arte, né? Vale bem a pena vocês depois, quando tiverem um tempinho, de estarem ouvindo, né? Essa música. Então, são direitos sociais. E esses direitos sociais, eles são também garantidos às crianças e adolescentes, mas sempre levando em condição a sua condição de pessoa em desenvolvimento. E aí fala pra gente, né, que respeita, então, a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O artigo 72, ele traz o seguinte: caso não se respeite, né, essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento em relação aí à exibição de espetáculos, né, de material editoral, por exemplo, produtos, as pessoas, né, os adultos serão responsabilizados, né? Então, há toda aí uma responsabilidade no sentido mesmo de fazer com que a sociedade respeite essa condição peculiar de desenvolvimento, né? E aí nós temos o artigo 73, fala para a gente também: a inobservância das normas de prevenção importará na responsabilidade da pessoa física, que nós já sabemos que pessoa física é aquela pessoa de carne e osso, ou da pessoa jurídica, né? Por exemplo, aí a empresa que fornece, né, um espetáculo e que não coloca ali a exigência de ter, né, afixado em cartazes a faixa etária do público, né? Então, a pessoa jurídica também pode ser aí penalizada, né? E a gente sabe que pessoa jurídica é uma ficção do direito, né? Nós sabemos aí que elas vão, inclusive, nascer com seu registro, né? A sua inscrição num registro competente, né? E aí, só para vocês terem uma noção, né? A lojinha que vocês vão ali comprar uma roupa, né? Ou uma padaria que vocês vão comprar o pão de vocês todos os dias, ali, né? Pode ser considerado uma pessoa jurídica, né? Bom, então essa responsabilização tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica.
E aí nós temos o poder público. É o poder público por quê? Porque lembram lá das minhas primeiras aulas sobre o ECA? Nós temos agora um ECA, né, um Estatuto da Criança e do Adolescente, em que a proteção estatal ela vai ser protetiva, ela vai ser tutelar, né? Então o Estado ele é importante também para a garantia dessa condição de pessoa em desenvolvimento, né? Então a gente tem aqui que é responsabilidade não só da família, não só da sociedade, mas como do Estado. Então o Estado é que ele vai, né, trazer ali algumas limitações à questão, né, e regulamentações em relação ao acesso dessas crianças e adolescentes ao lazer, à diversão e a alguns produtos, né? Então vejamos, o poder público, através do órgão competente, regulará, então a gente tem uma regularização, as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias, a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Então, por isso que há essa exigência, né, de quando houver shows, de quando houver espetáculo, de que né, é uma exigência do próprio poder público de se afixar cartazes ali, né, quando a gente vai no cinema, logo embaixo mostra lá o filme, né? E logo embaixo vem a classificação etária, né? Isso é uma exigência do poder público, né? Para saber ali para qual faixa etária que se recomenda né, que se assista, por exemplo, aquele espetáculo ou aquele filme. Aí nós temos, né, a questão, né, interessante aqui, ó, a portaria, existe uma portaria, a 1100 de 2006, o Ministério da Justiça, que é o órgão competente do poder público, regulamenta o exercício da classificação indicativa de diversões públicas, especialmente obras audiovisuais, destinadas a cinema, vídeo, jogos eletrônicos, também os jogos, né, gente? Precisa passar por essa faixa etária, tem que conter, né? Porque existem alguns jogos que a gente sabe que tem um cunho muito violento, né? Que fazem apologia a crimes, né? Então precisa, de fato, haver essa regulamentação, né? Jogos de interpretação e congênero, né? E aqui a gente tem também que o Ministério da Justiça, pela portaria 1220 de 2007, vai regulamentar também o processo da faixa etária, né? Ali em relação aos programas televisivos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, né, que há tipos de filmes, né, que não vão poder ser passados na sessão da tarde, né? Eles vão lá ser passados na sessão na sessão de 10 horas, né? Ou durante a madrugada, devido aí também esse respeito a essa classificação etária. Bom, os responsáveis, então, pelos espetáculos públicos, diversões, deverão afixar, né, em lugar visível, então tem que ser de fácil visão, né, e de fácil acesso, a entrada do local de exibição, informação destacada, então tem que ser assim, né, de preferência de letras grandes, sobre a natureza do espetáculo, a faixa etária específica no certificado de classificação. Então, agora, quando vocês forem, né, quando a gente voltar dessa pandemia louca, quando vocês forem lá para o cinema, olhem a classificação do filme, né? Vocês vão ver lá no cartaz, por isso que é grande, fica bem lá na entrada, né, do cinema. E aí fala sobre o filme, né? Faz aí a publicidade, mas embaixo mostra ali a faixa etária, né? Às vezes também vem escrito, né? Este filme contém cenas de violência, cenas de sexo, né? Então, isso é uma exigência do poder público, né? A gente viu que o órgão competente aqui, então, é o Ministério da Justiça, tá bom? Bom, e aí nós temos: toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária, né? Então, há uma restrição, mas não há uma vedação, né? As crianças têm direito ao lazer, à informação, à cultura, os adolescentes também, mas sempre respeitando a sua condição, né, de pessoa aí em desenvolvimento. A gente não pode esquecer disso nunca quando a gente estiver estudando o nosso ECA.
Bom, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Né? Geralmente a gente tem um horário ali da televisão brasileira que tem a questão do fornecimento, né, de programas, né, infantis, né? Então a gente teve, né, a gente tem, né, na verdade, ainda tem, geralmente no período da manhã, a questão ali, né, do oferecimento de programas educativos, de desenhos animados, né? Na minha época, por exemplo, né, como eu já sou crescidinha, tinha a questão, né, dos programas da Xuxa, a questão dos programas da Eliana, Bom Dia e Companhia, né? Então, geralmente, se vocês observarem, sempre é mais no período da manhã, né? A gente percebe que é dedicado ali a programação para o público infanto-juvenil, né? A gente tem, ainda que não sejam todos os programas, mas pelo menos uma parcela desses programas vão ser destinados a este público. E aqui eu lembrei da minha época em que eu assistia Fada Bela, né? Meu sonho era ser a Fada Bela quando eu era menor, né? Mas, enfim, é só mesmo para a gente poder estar ilustrando na nossa aula. É importante aqui também o seguinte, né? As crianças que forem menores de 10 anos, elas não podem entrar no cinema desacompanhada, tá bom? Isso é muito importante. É necessário que elas estejam acompanhadas ali, né, dos seus pais ou do responsável. Então, as crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer em locais de apresentação ou exibição. Então, a questão de um show, de uma questão de um cinema, de um teatro, né? Quando acompanhadas dos pais ou do responsável, ok? Nós temos também que nenhum espetáculo ele pode ser apresentado ou anunciado ainda nas redes de televisão, né? Sem ali a demonstração da classificação etária, tá? É importante aí vocês podem assistir, né? Um filme, vocês podem perceber que vai aparecer, né, uma bolinha, né? Se vocês assistirem lá a Rede Globo, aparece a bolinha e ali mostra a classificação etária, né? 16 anos, 18 anos, 12 anos, né? Então é importante haver isso para que os pais também possam se organizar, né? Saber se aquele tipo, né, de exibição ali na televisão, se ela vai ser adequada aos seus filhos, né? Então tem esse dever informacional que o poder público ele exige às emissoras. Bom, os proprietários, diretores, gerentes e funcionários. Então, olha aqui, olha, se você é funcionário, não é só os dirigentes, não. De empresas que explorem venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo, cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Hoje a gente não tem tanta, né, aquela questão das videolocadoras, né? Gente, isso era uma alegria para mim, né? Toda sexta-feira, depois da aula, a minha mãe deixava eu ir até a locadora para poder alocar um filme, né? Para o final de semana, né? A sessão pipoca. Filme com pipoca, refrigerante, enfim, era alegria. Hoje a gente não tem mais, né? Com a mudança aí em relação ao próprio acesso, né, aos filmes, às séries, nós não temos muito mais essa cultura de locação, né, de filmes, de fitas. Hoje nós temos essas startups, né, como a Netflix, por exemplo, a Amazon, que são redes que nos oferecem, né, um acesso ali a filmes e a séries, né? Hoje todos nós somos viciados em série, em filmes, mas quando a gente vai acessar, né, ali a Netflix, por exemplo, e aí a gente vai ali escolher um filme. Vai vir escrito, né, a sinopse do filme, vai estar falando, né, que pode conter cenas de sexo, ser ali de violência, e vem a faixa etária, né? Então, isso também
tem que ser cumprido pela Netflix, pela Amazon, né? Então, aqui o ECA está um pouquinho atrasado, né? Por causa da mudança fática no mundo, mas isso pode ser levado, né, de forma semelhante, de forma analógica a questão, né, aí da analogia, a Netflix, a Amazon, né, que a gente só tem acesso à internet, clica ali e já vamos poder assistir, né, um mundo de filmes, né, podemos maratonar, né. E é importante isso, né, que embora o poder público ele traga essa responsabilização, né, para os funcionários, para os dirigentes das empresas que fornecem esse tipo de material, né, de exibição, mas a responsabilidade de fato cumprir essas faixas etárias, né, principalmente no âmbito familiar, no âmbito doméstico, são dos pais, né, dos pais e dos responsáveis. Então, os pais e responsáveis é que devem ter ali uma conscientização de que sim, a criança, o adolescente tem acesso à informação, tem acesso ao lazer, tem acesso à cultura, mas porém sempre ali observando a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, né? Então, olha aí a responsabilidade dos pais em relação a isso. Obviamente, né, se houver provas de que os pais não estão obedecendo essa classificação etária, e se houver uma denúncia, né, o Conselho Tutelar, né, isso chegar até o Conselho Tutelar pode tomar as providências cabíveis, né, porque a gente sabe que o Conselho Tutelar é um dos órgãos de proteção à criança e ao adolescente. Bom, aí nós temos em relação às revistas, né, as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado às crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, né, fechada, sem acesso, com inclusive a advertência ali do seu conteúdo, né? Como também as editoras, elas devem ter um cuidado muito grande quando o material a ser produzido, ele tem ali na capa, né, cenas pornográficas, né, de exibição sexual do corpo, enfim, e aí deve ser comercializado em embalagem opaca, né? Por muito tempo a gente via, e aí eu não sei se vocês terão essa lembrança, né? Porque muitos de vocês são novos, mas a gente via revistas, né? Da Playboy, por exemplo, que eram colocadas, né? Assim, bem em destaque nas bancas, né, de revistas. Hoje isso não pode mais, né? Isso é proibido por causa do ECA, mas por muito tempo isso foi considerado uma prática comum, né? Então a gente tem aqui a questão, né, de que as editoras cuidarão para que as capas contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não podem conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições e deverão ser respeitados os valores éticos, sociais da pessoa e da família. Aqui também foi uma grande mudança, né? Existia até mesmo alguns produtos, né, em que a gente comprava de chocolate ali, o cigarrinho de chocolate, né? A gente comprava arminhas, né? E hoje isso é vedado, né? Não é possível aí haver, né? Não só em relação a produtos, mas como também a exibição que nós temos, né? De programações que sejam aí voltadas, né, para o uso de bebida alcoólica, né, o uso de tabaco, cigarros, né, e o uso aí de armas e munições, né? Isso é vedado, isso é proibido. E aqui também é interessante a gente perceber o seguinte, pessoal. É importante percebermos o seguinte. Teve alguns há muito tempo também, né? Alguns desenhos do Tom e Jerry, do próprio Pica-Pau, em que se fazia menções ali a
a uso de armas, de munições, né, de bebidas alcoólicas, e esses desenhos, inclusive, eles foram revisitados, né, eles foram revistos, porque desenhos que tivessem esse tipo de conteúdo, eles foram retirados da programação, tá bom? Então, aí é importante a gente ter também essa preocupação, né? Bom, os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente, né, casas de jogos, bilhar, sinuca, né, onde ocorre ali apostas, devem tomar muito cuidado para não permitir o acesso, né, que nós temos aqui de crianças e adolescentes, né? Então tem que tomar muito cuidado, essas casas de jogos, né? Um bar que tem sinuca, por exemplo, né? Essa questão dessa preocupação de deixar bem claro que crianças e adolescentes não podem ali estar presentes. Então, os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente, né, com fins de lucro, bilhar, né, que é um jogo, sinuca ou congêneres, né, ou casas de jogos, assim entendidas as que realizam apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes, e sendo necessário, inclusive, pessoal, afixar ali um cartaz, né, de observação de que ali é um ambiente que não é próprio para criança e adolescente. Então, afixando aviso para orientação ao público. Bom, em relação a produtos e serviços, também é muito importante, né? Existem alguns serviços e alguns produtos que não vão poder ali serem ofertados para crianças e adolescentes. O primeiro que nós temos, né, é o artigo 81, que ele fala para a gente que é vedado. Vedado é proibido a venda ou, né, tanto para criança quanto para adolescente, de armas, munições e explosivos, né, gente? Então, a questão, né, de poder ter a posse ou porte de arma, né, tem que seguir lá o Estatuto do Desarmamento, né? E nunca uma criança ou adolescente pode ter aí acesso a armas ou a munições ou explosivos. Bebidas alcoólicas, né, gente? Isso é muito importante e a gente vê que há um grande desrespeito, né? Geralmente, principalmente em casas de show, baladas, não fazem ali a devida fiscalização, né? De saber se estão vendendo ali o álcool para criança ou para adolescente, principalmente para adolescente, né? E, inclusive, isso vai ser punido com crime, ok? A conduta de você, de qualquer maneira, seja para fins comerciais ou de forma gratuita, se você oferece à criança ou adolescente bebida, você está cometendo um crime. E olha, vou ler para vocês o crime, porque é um crime que, inclusive, ele tem uma pena significativa, né? Então, vamos olhar o artigo 258C, que traz para a gente, ó. Veja bem, e foi em 2015, tá? É que surgiu esse crime, né? Nós temos aqui descumprir a proibição estabelecida no inciso 2 do artigo 81, que é fornecer bebida alcoólica para criança e adolescente, vender bebida alcoólica para criança e adolescente. Olha aí, nós temos multa de R$3.000 a R$10.000, né? Olha como que a gente vai ter uma punição muito grande, né? Aqui no âmbito administrativo, né? Além de medida de interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. Então, fecha o comércio, souber que ele está vendendo bebida alcoólica para criança e adolescente, pode fixar uma multa de R$3.000 a R$10.000, né? Então, veja que é algo muito sério. E, inclusive, só vai voltar, né, o comércio a poder funcionar novamente após o pagamento dessa multa, né? Então, veja a importância que nós temos em relação a isso, né? Nós não podemos deixar de analisar. E aí, pessoal, fazendo uma análise, né, dessa medida administrativa que o comércio vai ter que pagar essa multa de R$3.000 a R$10.000 e ainda pode ser interditado, nós temos o crime do artigo 243, né, que fala vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, ainda que seja de forma gratuita, sem, né, interesse econômico, de qualquer forma, a criança ou adolescente
bebida alcoólica ou sem justa causa, né? Então, aí, sem justificativa, outros produtos cujo componente possam causar dependência física ou psíquica, né? A gente tem, e aqui a gente pode colocar também drogas, né? A gente pode colocar aqui medicamentos que não tem justificativa para a criança estar ali sempre tomando aquela medicação e aquela medicação pode causar um vício, né? Pode causar ali uma dependência. Detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato, obviamente, não constituir um crime mais grave, que pode constituir um crime mais grave, ok? Então, veja aí, né, gente, a questão de que é proibido, né, o consumo de bebida alcoólica para crianças e adolescentes, inclusive quem oferece, quem ministra, quem serve, ainda que de forma gratuita, vai responder por crime. E o estabelecimento comercial que vende, né, essa bebida para o adolescente, além dele responder pelo crime, né, ele também vai ser multado aí em 3.000 a 10.000 reais, mais a possibilidade de interdição do estabelecimento, né? Então é muito sério. Bom, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, né? Também é vedado aí essa venda. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, por seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Então, gente, não vai poder vender um foguete, né, para uma criança ou adolescente, mas às vezes aquelas bombinhas, né, que se jogam no chão, que são pequenos estampidos, né, que a gente tem, inclusive, na época de São João, isso não tem problema, né, porque tem um grau reduzido ali de potencialidade lesiva. Bom, revistas e publicações que aludem ao artigo 78. Qual que é o artigo 78? O artigo 78 é que fala, né, que contém ali um material impróprio e inadequado, né, para crianças e para adolescentes, né? Por isso que, inclusive, a revista ela deve vir lacrada, né? E aí nós temos bilhetes lotéricos equivalentes, né? Uma criança não pode, um adolescente lá fazer um joguinho lá na loteria. Não pode. E a gente sabe que às vezes isso acontece. Então é importante que os funcionários das lotéricas, né, tomem um certo cuidado para pedir ali a identificação quando suspeitar que se trata de uma criança ou de um adolescente, ok? É proibida a estadia de criança ou adolescente em hotel, ou motel, ou pensão, ou estabelecimento congêneres, né? Salvo se houver uma autorização, né, dos pais, ou se ele estiver acompanhado dos pais ou responsável, ok? Agora, a autorização para viajar também é muito importante. Houve uma alteração recente, em 2019, né? Nenhuma criança ou adolescente, né, menor de 16 anos, então é até aí o menor de 16 anos, vai poder viajar para outra comarca, né, sem ali estar acompanhado dos seus pais ou responsável. Então, veja bem, se eu tenho criança e o adolescente que ele é menor de 16 anos, ele não pode viajar sozinho, né, da comarca onde ele reside para outra comarca. Essa é a regra. Então, se o adolescente de 15 anos, ele quer viajar, por exemplo, de Belo Horizonte para Vitória, ele não vai poder viajar sozinho, né? Por causa dessa questão prevista nesse artigo, que fala, né? Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou do responsável, sem expressa autorização judicial. Então, esse adolescente, né, que está querendo ali viajar sozinho da cidade de Belo Horizonte, né, pegar ali o busão na rodoviária de BH para chegar na rodoviária de Vitória, né, ele vai precisar de autorização judicial, ok? Aqui é para os menores de 16 anos, ok? Então, se você não é menor de 16 anos, você pode viajar, tá bom? Bom, a
A autorização, ela pode ser ali não exigida, essa autorização judicial, quando a gente tratar, por exemplo, de comarcas que são contínuas, né? Então, por exemplo, ela tem a comarca de Igarapé para a comarca de Betim, né? Então, pode ser tomado esse ônibus, né, da comarca de Igarapé até a comarca de Betim, porque são comarcas contínuas, né? Então, veja, a autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, ou do adolescente menor de 16 anos, perdão, se na mesma unidade da federação ou incluída na região metropolitana, né? Então, por exemplo, aqui em Igarapé, que é onde muitos adolescentes residem, eles fazem cursos profissionalizantes lá na comarca de Betim, né? Então, existem ali adolescentes menores de 16 anos, eles podem sim pegar o ônibus da comarca de Belo Horizonte, de Igarapé e ir até a comarca de Betim sem problema nenhum, ok? As crianças ou adolescentes menor de 16 anos estiver acompanhado de ascendente, né? O ascendente pode ser ali o avô, né? A avó, né? A bisavó, o bisavô, né? Ou os pais, né? Também. Colateral, né? Que aí nós temos os irmãos, né? E nós temos os tios, que é até o terceiro grau, né? O terceiro grau aí, colateral, é até a questão dos tios. Comprovado, obviamente, né, a identidade, né, do parentesco ali, né? Então, se eu tenho uma irmã que ela é menor de 16 anos, ela pode ir comigo, né, de uma comarca a outra, né? Ela pode viajar comigo desde que fique, né, desde que eu apresente ali para o motorista de ônibus que eu sou a irmã dela, né? Apresenta a minha carteira de identidade e apresenta a carteira de identidade dela também, ok? Aqui é só em relação ao colateral até o terceiro grau, tá, gente? Aqui é importante. Primos, não. Não adianta eu ser primo, vamos, né? Nós somos primas, vamos viajar. Isso não. Tem que ser até tio, porque primo já é quarto grau, então não entra nessa exceção, tá bom? De pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai ou pela mãe o responsável, né? Então, por isso que às vezes quando vai haver uma excursão, né, que é feita pela escola, tem essa exigência, né, da autorização do pai e da mãe ou do responsável, né, para que uma pessoa maior fique ali responsável pelaquela criança ou por aquele adolescente durante o deslocamento, tá bom? A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder, né, uma autorização de até 2 anos, né? É possível. Há situações, por exemplo, em que às vezes esse adolescente, né, geralmente é mais adolescente, faz parte de uma escolinha de futebol, de uma escolinha de vôlei. Então aí o juiz ele pode dar essa autorização, né? Para que o técnico, por exemplo, desse time de vôlei, desse time de futebol, possa ali estar fazendo, né, o deslocamento dessa criança e desse adolescente. Quando se tratar, tá, gente, de viagem ao exterior, a autorização ela vai ser dispensável apenas se a criança e o adolescente, primeiro, estiver acompanhado de ambos os pais, então é preciso estar acompanhado de ambos os pais ou do responsável, ok? Se a criança ela vai viajar sem os seus pais ou sem o responsável, precisa de autorização judicial. E olha que interessante, né? Pode ser, por exemplo, que essa criança, os pais são divorciados. E aí a mãe quer levar a criança para a Disney, ok? Pode acontecer. E aí, pode. Só vai poder se houver uma autorização expressa com firma reconhecida lá em cartório, mostrando a autenticidade, né, a autenticidade ali daquela assinatura, de que o outro pai concordou. Aí sim vai poder levar lá para a Disney, pode viajar, não tem problema nenhum. Agora, se não tiver essa autorização com assinatura expressa, reconhecida em firma, nada feito do outro pai, né? Ou da mãe, por exemplo. Não é possível, tá bom? Então, vai viajar para o exterior? Olha essas questões. Se vai viajar, né? Aqui é importante essa questão de que se vai viajar,
peça autorização judicial, se não for viajar com os pais ou com o responsável. Se vai viajar, é com ambos os pais, não precisa de autorização, né? Você não precisa ir lá no juiz e pedir autorização, não. Agora, se você vai viajar apenas com a sua mãe, ou se você vai viajar apenas com seu pai para o exterior, é preciso uma autorização expressa com firma reconhecida em cartório, ok? Então, veja bem, viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento de firma reconhecida. E aí, por fim, nós temos, né, sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Gente, aqui é muito importante. Só vai, por exemplo, eu tenho um estrangeiro, né? Vamos colocar assim, que ele é residente no exterior, né? Um amigo da minha mãe é americano. E aí eu quero passar umas férias, eu sou adolescente, quero passar umas férias ali com ele, né? Ou seja, vamos conhecer outro país. Ainda que a minha mãe autorize eu ir com ele, eu preciso de uma autorização judicial. Né? O juiz ele tem que autorizar o fato de eu viajar sozinha com um estrangeiro, né? Que seja residente ou domiciliado nesse país estrangeiro. Pessoal, por quê? Porque, infelizmente, nós sabemos de uma prática muito triste, que é o tráfico de pessoas, infelizmente, inclusive até punido como crime. E nós temos também, dentro desse crime de tráfico de pessoas, a utilização de crianças, né, que vão ser mandadas para o interior, infelizmente, para a realização ali, né, de retirada de órgãos, né? Então, assim, é uma situação muito séria, por isso o maior rigor, por isso que nós temos esse artigo, tá bom? Então, sempre quando for viajar para o exterior, né, com uma pessoa que seja estrangeira, residente ou domiciliado no exterior, é necessário que haja uma autorização expressa judicial, tá bom? Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês.